Agora é o seguinte, tem a história do caso, lembra o caso do professor, mas um caso que repercutiu muito, inclusive nos últimos tempos, aqui em Curitiba, a morte do professor Ronaldo Pescador, que foi torturado e assassinado depois de uma festa rave. As testemunhas chamadas pela defesa começam a ser ouvidas hoje na primeira audiência do caso. É uma fase crucial que vai definir quem vai ficar frente a frente com os jurados no tribunal. Um ano. Esse é o tempo que se passou desde que o professor da rede estadual de São José dos Pinhais, Ronaldo Pescador, de 40 anos, foi encontrado morto no banco traseiro de um carro em um terreno baldio, na rua Engenheiro Raul Suplicy de Lacerda, do bairro Alto Boqueirão, em Curitiba. Na manhã daquele primeiro domingo de dezembro, policiais militares foram acionados para uma ocorrência por uma pessoa que passava pelo local e viu o carro abandonado. Ao chegarem, se depararam com o corpo da vítima, enrolado em um tapete e amarrado com fios elétricos. Além disso, um fato chamou a atenção. O homem, até aquele momento sem identificação, estava com uma peça íntima feminina dentro da boca. Durante as investigações, o passo a passo dos últimos dias com vida do professor foram reconstruídos. E foi aí que a polícia conseguiu chegar até os supostos assassinos. 2 dias antes do corpo ser encontrado, Ronaldo Pescador foi a uma festa rave, a cerca de 10 quilômetros de onde morava. E lá acabou encontrando aqueles que o matariam. As investigações apontaram que Ronaldo Pescador teria sido assassinado por causa da orientação sexual que seguia. Um homem livre, alegre e bem resolvido, que ao deixar claro do que gostava, acabou morto e por isso teve a peça íntima feminina colocada na própria boca. Com o local do crime identificado e com a motivação confirmada, a polícia não demorou muito para prender os acusados de cometer o assassinato. Joey Mariano, Guilherme de Oliveira e Marcelo Rottmeier. Um ano depois, os acusados de cometer essa barbárie com requintes de crueldade começam uma saga que pode levá-los ao banco dos réus. Nesta terça-feira, estão marcadas as primeiras audiências, onde a acusação e defesa vão ouvir testemunhas, os envolvidos e a versão final da polícia para o que de fato aconteceu. Se ficar comprovado a participação de todos eles, os acusados vão ficar frente a frente com o tribunal do júri, que vai ter nas mãos o poder de decisão, absolver ou condenar todos eles. Quer dizer, uma festa, né, bebida, provavelmente droga, muita droga também, e acabou com o crime, né, acabou com a morte desse professor. O William Bittar está aqui com a gente hoje. O William Bittar já vai conversar conosco sobre o caso dos nerds golpistas. Ele preparou uma reportagem especial também sobre esse assunto. Agora, você acompanhou esse caso muito de perto também, né, William Bittar? Acompanhou e continua acompanhando, com certeza, né? Ô Bittar, essa morte foi fruto do quê? Essa morte, a princípio, Jácio, foi fruto mesmo por conta da orientação sexual que teria o Ronaldo Pescador. Ele que tem família, que tem filha, a família nunca quis se pronunciar sobre toda essa situação, até para se preservar um pouco. E até chegar a quem eram os acusados, quem eram as pessoas responsáveis, ficava o dilema de para onde ele tinha ido, o que ele estava fazendo, por que ele se encontrou com essas pessoas. Então, desde o início, as investigações partiram dessa rave que ele participou ali no bairro Boqueirão, inclusive dá uns 200 metros de onde o corpo dele foi abandonado depois. Ele conheceu ali algumas pessoas. Isso que eu ia te perguntar, Bittar, ele já tinha alguma relação com essas pessoas antes, ou essa foi uma relação que foi construída aí nesse dia ou nessa semana, enfim, perto aí do assassinato? Foi naquele dia mesmo, naquelas horas, ele foi experimentar cocaína, foi experimentar drogas com essas pessoas. Isso e aí eles se claro. programaram, ficou claro, ali no primeiro momento, que ele ia comprar drogas com outra pessoa, o Joey Mariano. Eles iam passar num local primeiro e iam comprar drogas também. Dali, eles partiriam então para o sobrado, que foi onde tudo aconteceu. De acordo com esses acusados, foi uma briga pelas drogas. Só que chegando à casa onde tudo aconteceu, o sobrado onde tudo aconteceu, que também fica ali na região do bairro Boqueirão, essas pessoas começaram a discutir
porque o Ronaldo teria então uma espécie de relação com um desses rapazes que foi acusado. Dentro da casa, eles continuaram usando drogas e ali o Ronaldo acabou se desentendendo com um deles e começaram algumas agressões por conta justamente dessa orientação sexual, que um deles não teria gostado. E foi aí que as agressões começaram. Uma menina, uma jovem, acabou aumentando o volume do som para que o Ronaldo, nos gritos do Ronaldo, ninguém ali na região conseguisse ouvir esses gritos. E aí, nesse momento, uma outra jovem acabou tirando a calcinha, colocando na boca dele também para evitar qualquer tipo de barulho. Um desses rapazes acabou pegando uma faca de cozinha, uma faca pequena, uma faca de serra pequena, e foi até ele e desferiu os primeiros golpes. O Ronaldo tentou se esconder no quarto que fica aos fundos. Esses acusados acabaram indo até esse quarto e continuaram desferindo golpes com ele. Quando nós entramos no sobrado, Jasson, o luminol que foi espalhado no quarto para identificar onde tinha sangue era completamente tomado de sangue. Não dá para dizer que foi uma briga ali, até porque seriam 7 pessoas contra 1. E aí aconteceu tudo isso, o Ronaldo acabou sendo morto e esses acusados acabaram deixando o corpo lá para tentar despistar de alguma forma a polícia. Bitar, pois é, você falou da família, né? A família do professor nunca falou sobre isso com a imprensa, né? Durante toda a investigação, eles preferiram ficar em silêncio, mas a irmã mandou uma carta para o Balanço Geral. A irmã do professor mandou uma carta para o Balanço Geral. Coloca no ar. Nós, família do professor Ronaldo, nosso Naldo, não temos palavras suficientes para externalizar o quanto sentimos sua perda. Ele estava sofrendo e não cabe a nenhum de nós mensurar ou julgar a sua dor e suas últimas escolhas. Não tínhamos real dimensão do que se passava verdadeiramente. E mais uma vez, perdemos. E como se não bastasse tanta dor, a cada dia pessoas tiraram o que nos restou: paz e esperança. Agradecemos pelo trabalho da polícia e esforços em nos prestar atendimento de maneira solícita e humanizada. Naldo, Amore, Pesca, papai, irmão, nós te amamos para sempre. Agora a família, doutora Márcia Marcondes, vai, acompanhar esse caso e os acusados aí da morte do professor estarão lá de frente para o júri, né? Esse é o transcorrer do processo, né? Tem primeiro uma fase junto à delegacia, depois uma primeira fase do judiciário para que se decida para que vá para o tribunal do júri ou não. Mas é uma coisa que me deixa indignada é que as pessoas ainda têm esse tipo de intolerância ou qualquer tipo de intolerância. Não entendo que a sua liberdade acaba quando começa do outro, né? Então, não preciso gostar de cor-de-rosa, só não uso cor-de-rosa, né? Enfim, é impressionante que ainda a gente tenha que trabalhar com esse tipo de intolerância, trabalhar com esse tipo de situação.